A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Nessa cruz. Jornal das 11, no dia em que termina o Congresso do PS em Viseu, vão ser eleitos, Vanessa, os órgãos nacionais do partido. Vão ser os primeiros escolhidos desde que José Luís Carneiro assumiu a liderança do Partido Socialista, sendo que os delegados estiveram nas últimas 2 horas a votar a moção global de orientação política de José Luís Carneiro. O discurso do líder do partido é, de resto, um dos pontos que gera mais expectativa. Neste terceiro dia, a acompanhar o Congresso está a equipa do Observador, incluindo o Miguel Viterbo Dias. Agora em direto, Miguel, espera-se que José Luís Carneiro apresente propostas para vários setores-chave nesse discurso de encerramento. Sim, depois de um discurso de abertura mais de teor político, virado também para a vida interna do partido, aquilo que se espera hoje do discurso de encerramento é que surjam as ideias-chave para os próximos tempos de oposição da parte do Partido Socialista. A esta hora já terminaram as votações para os órgãos nacionais, enfim, sem grandes curiosidades. A única curiosidade será perceber a dimensão com que estes órgãos nacionais escolhidos por José Luís Carneiro pela primeira vez vão ser aprovados, tendo em conta até que a lista opositora que foi anunciada ontem à meia da tarde não foi aceito devido à falta de nomes. Enquanto se aguarda pelos resultados dos órgãos nacionais, vão sendo apresentadas as moções setoriais, são 50. Há uma que é particularmente crítica para José Luís Carneiro, é assinada, tem como primeiro subscritor Miguel Costa Matos, antigo presidente da Juventude Socialista. Pede a José Luís Carneiro que saia de cima do muro, que assuma uma oposição mais assertiva, mais agressiva até com o governo de Luís Montenegro. São também vários os convidados já confirmados para a sessão de encerramento, onde José Luís Carneiro irá proferir esse tal discurso com as próximas linhas da oposição do PS para o país. Estarão por cá os principais partidos. O PSD estará representado pela primeira vice-presidente Leonor Blessa. E o Miguel Viterbo Dias, o Carlos Pedro, o Rui Pedro Antunes, o Miguel Santos Carrapatoso vão continuar em Viseu a acompanhar estas últimas horas do Congresso do PS. Vão ser eleitos os órgãos nacionais do partido e expectativas em relação a esse discurso de encerramento de José Luís Carneiro. E Vanessa, Marcelo Rebelo de Sousa quebrou o silêncio para dizer que se vai manter em silêncio sobre questões políticas. A política deixou de ser tema para Marcelo Rebelo de Sousa. O ex-presidente da República participou numa tertúlia na terra natal, em Celúrico de Basto, mas diz que está a cumprir uma travessia no deserto. Ainda antes de sair de Belém já tinha prometido ficar uns tempos sem fazer qualquer tipo de comentário e ontem na Festa do Livro de Celúrico de Basto, apesar da insistência dos jornalistas, foi isso que aconteceu. Sobre isso é que não posso dizer nada, tenho imensa pena. Sei que vai ser uma maçada, vai ser um deserto eterno para os meus amigos, onde perguntar 1000 vezes, eu 1000 vezes direi que não digo nada. Portanto, o governo tem avançado, pois tudo isso, esta crise energética. Mas isso, tudo isso são questões políticas sobre as quais eu não me vou pronunciar. Sr. Professor, e então do ponto de vista de direito e de constitucionalismo, o professor é um perito nessa área? Também não, porque isso é uma questão política. E acerca da atualidade internacional e da guerra do Irão? Também é uma questão política. Não preocupa? Também é uma questão política sobre a qual não me vou pronunciar. Nem sobre a guerra, nem sobre as polémicas eleições para o Tribunal Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa diz que não vai falar, mas vai continuar a aparecer em momentos institucionais. Vamos estar atentos. A falta de medicamentos nos hospitais públicos está a agravar-se e já há tratamentos adiados. Nomeadamente, João, para doenças como a psoríase ou a artrite. Situação que está também a adiar sessões de tratamento em hospital de dia, nas consultas externas. Miguel Pina Andrade, o Observador, falou com os administradores hospitalares, unidades locais de saúde e também as associações de doentes para tentar perceber o que é que se passa. Falou, por exemplo, com a Associação Portuguesa de Psoríase, Vanessa. O presidente, Jaime Lancia, retrata ao Observador o que está a passar em vários hospitais, explica que há doentes que tentam levantar medicamentos, mas recebem a informação de que não há.
Porque o hospital não os encomendou. Este é um problema que está a afetar o tratamento de doentes crónicos na área das doenças inflamatórias e oncológicas, por exemplo. O LS de Lisboa Ocidental é uma das mais afetadas por esta falta de medicamentos. E esta é uma situação que leva as unidades locais de saúde a multiplicarem os pedidos de medicamentos umas às outras. O que é que dizem a propósito os administradores dos hospitais e as associações de doentes, Miguel? O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, confirma que tem havido um aumento dos pedidos. Em causa estão as dificuldades de muitos hospitais em reporem o estoque. A Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino alerta para adiamentos de sessões de hospital de dia por falta de medicamentos e também a Comissão de Utentes de Saúde em Braga aponta para falhas de fornecimento a doentes oncológicos. Mas o que é que explica esta falta de medicamentos, afinal, nos hospitais públicos? Em causa está o atraso nos concursos de compra de medicamentos, Vanessa. No Serviço Nacional de Saúde, o processo é feito de forma centralizada, ou seja, através de compras de maior dimensão. A tarefa cabe aos serviços partilhados do Ministério da Saúde ou então às ULS e IPO em concursos próprios. E o que é que dizem os serviços partilhados do Ministério da Saúde e, já agora, Miguel, a direção executiva do SNS? O Observador pediu esclarecimentos às duas entidades e, Vanessa, enquanto a direção executiva do SNS não respondeu em tempo útil, os serviços partilhados do Ministério da Saúde desmentem os relatos de atrasos nos concursos. O jornalista Miguel Pina Andrade sobre a falta de medicamentos nos hospitais do SNS. E vamos seguir neste jornal, Vanessa, com outras notícias. Aliás, esta notícia é assinada pelo jornalista Tiago Caeiro, está em destaque esta hora em observador.pt. Vamos agora para olhar para a guerra no Médio Oriente. O Irão foi fortemente bombardeado esta madrugada. Intensos bombardeamentos, explosões em muitas zonas de Teherão, a capital iraniana. As forças de defesa israelitas avisam que em poucos dias conseguem destruir a maioria das capacidades de produção militar iranianas. Por outro lado, o Irão autorizou a passagem de 20 navios paquistaneses no Estreito de Hormuz. Além da passagem destes 20 navios comerciais com bandeira paquistanesa, ficou fechado também, João, um acordo diário. Podem passar 2 navios por dia por esta rota marítima estratégica para o petróleo mundial. As autoridades do Paquistão já reagiram, dizem que é um passo significativo para a paz. Ainda assim, as restrições ao comércio global são para continuar. Há navios à espera de autorização para poderem passar no estreito, o que se traduz em constrangimentos no mercado do petróleo. E há agora também um outro estreito no topo da atualidade por causa dos ataques dos Houthis do Iémen a Israel. Estamos a falar do estreito de Bab al-Mandeb, pode estar em risco, é dos pontos económicos mais importantes e pode ficar em risco também por causa deste efeito em cadeia dos constrangimentos no estreito de Hormuz e deste ataque protagonizado pelos Houthis. É o que explica o professor de Relações Internacionais da Universidade Portucalense, Pedro Ponte e Sousa. Falamos de um estreito que, acumulando com o estreito de Hormuz, tem consequências muito sérias para o comércio global, para a economia mundial. Nós falamos, enfim, passando por este estreito, cerca de 12% do petróleo por via marítima. E, aliás, é também por isso que uma das discussões que tem surgido é não apenas a da possibilidade do envio de forças ou de capacidades para esta zona, e essa foi uma das questões, não é? A reabertura do estreito de Hormuz e, sobretudo, a possibilidade daquele grupo de Estados enviar capacidades para a região. Pedro Ponte e Sousa, no Gabinete de Guerra da Rádio Observador, o professor de Relações Internacionais na Universidade Portucalense, afirma que é complicado perceber o motivo que leva Israel e os Estados Unidos a avisar universidades como possíveis alvos. Este episódio do Gabinete de Guerra que já está disponível em podcast. Já a seguir, há Marco Neves no Português Suave, novo episódio para ouvir aqui na Rádio Observador, mas antes, Vanessa, vamos ainda olhar para outras notícias que estão em destaque nesta manhã de domingo. O incêndio que deflagrou ontem à tarde no Parque Nacional da Peneda Gerês ainda está em curso, mas sem pontos sensíveis. É o que adianta uma fonte do Comando Subregional do Cávado à agência Lusa. Fogo que está a lavrar em zona de mato de difícil acesso no Gerês. Não há casas em risco, apesar do avanço das chamas. Entra hoje em vigor o fim das operações da Ryanair nos Açores. A companhia aérea decidiu cancelar todos os voos de ida e volta para a região autónoma por causa das elevadas taxas aeroportuárias. Pode haver aqui um impacto de 160 milhões de euros anuais e também consequências para o turismo. Portugal empatou a 0 com o México num encontro de preparação, pouco inspirada à seleção nacional, só 2 remates à baliza, 1 em cada parte. Apesar do empate sem golos, Roberto Martínez diz que o encontro foi positivo e que Portugal está mais bem preparado para o Mundial.
João, há pouco falávamos aqui do concerto de celebração dos álbuns de Pink Floyd e nestas ocasiões são sempre bem-vindas umas bebidas ou uns aperitivos, não é? Termossos, adoro termossos. É. Já estou a ficar com desejo. Então, olha, é mesmo sobre aperitivos que vamos falar, mais concretamente sobre os chocolates Kit Kat. Essa história. Já ouviste falar? Já. Quem é que fez uma coisa destas? Pois, é que foi reportado um roubo de mais de 400 mil chocolates de Kit Kat, num total de cerca de 12 toneladas, depois de terem saído de uma fábrica em Itália. A Nestlé confirma isso mesmo e acrescenta que nem o veículo, nem a carga foram ainda encontrados. É incrível como é que desaparecem 12 toneladas. E é uma semana da Páscoa, ainda por o que cima, é ainda mais preocupante. Ainda por cima, e a Nestlé também diz que este assalto pode influenciar a disponibilidade de Kit Kats para a Páscoa. É uma pena. É uma pena muito grande. Vamos ficar aqui bastante tristes. Por acaso não é o meu chocolate favorito. Não sei se é o teu, Vanessa Cruz. Eu gosto de quase todos os chocolates. Não é os meus favoritos, não são nada. Fica por aqui o Jornal das 11.